Bom dia, hoje, dia 18/8/2025, uma segunda-feira, nós vamos dar continuidade ao nosso tema, o desafio da procrastinação. E o subtema, a importância de agir no tempo certo. E quem vai trazer esse tema com maestria para a gente hoje é a nossa querida Amanda Lima, com você. Amém. Bom dia, meninas. Hoje vou falar de um tema que é bem curtinho, mas é necessário. Mas antes eu quero convidar, né, o Senhor para estar presente aqui. Então vamos fazer uma oração. Pai, nessa segunda-feira, Senhor, nós estamos aqui reunidas, Pai, para entregar a nossa semana a Ti. Senhor, que esse devocional não seja só mais uma agenda cumprida, que não seja, Senhor, só algo que eu tenho que fazer um cheque, algo que seja um protocolo, Senhor, mas que esse devocional hoje, Senhor, venha falar conosco, venha falar com cada uma de nós de uma forma diferente, de uma forma que possa nos transformar, Senhor, de glória em glória. A tua palavra fala que a tua palavra nunca volta vazia. Então, que a gente possa semear a cada dia, em cada devocional, Senhor, que a gente possa crescer, que a gente possa avançar em santidade, Senhor. Não é à toa que nós estamos aqui reunidas nesse momento, Pai. Espírito Santo, tu tens liberdade para atuar, Senhor, aqui. Que as palavras não sejam das minhas crenças, se eu falar alguma coisa, Senhor, que é de mim, que elas esqueçam rápido, mas tudo que venha de Ti, Senhor, penetre no coração delas, Senhor, de uma forma intensa, de uma forma que provoque mudança, que provoque transformação, e que a gente veja frutos, Pai. Essa é a minha oração de hoje, Senhor, nesse dia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância de agir no tempo certo. E o versículo em que vamos meditar está lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, que fala assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, Deus ele tem um tempo perfeito para cada coisa. E a procrastinação muitas vezes surge quando tentamos ignorar ou adiar esse tempo determinado. Ontem a Ju falou, né, deu a introdução da procrastinação. Eu não estava, mas eu fiquei curiosa para saber o que foi dito. E hoje a gente vai falar sobre o tempo certo de agir. Então, o que que esse versículo quer dizer? Que existe um tempo determinado para cada coisa. Mas a gente tem que se preparar, a gente tem que entender qual é o propósito da nossa vida. Para que a gente deve se preparar, né? É, então, enquanto, assim, eu sei que muitas de nós tá querendo viver uma promessa, várias promessas, né? Eu sei que muitas de nós têm vários objetivos, desejos, vontade de estar de uma maneira que não é essa de agora. Mas por algum motivo as coisas ainda não aconteceram. Então a gente precisa se preparar para esse tempo, ainda que seja a cada dia, de glória em glória, ainda que a gente porque se a gente não se preparar para o tempo certo, quando chegar o tempo, o que que a gente vai fazer? Como que a gente vai conseguir desenvolver o que Deus preparou para a gente? E assim, eu preciso estar atenta para o que Deus quer de mim em cada tempo.
Eu como uma mulher, né, guiada pelo Espírito Santo, eu preciso entender do Senhor o que que o Senhor quer de mim para esse tempo. Porque tem muitas coisas que a gente quer que é de nós mesmas, a gente quer viver algumas coisas e às vezes acelerar o processo. E aí é quando o Senhor vem e fala: tudo tem um tempo determinado. E aí eu preciso entender qual é o meu tempo, qual é a área da minha vida que eu preciso olhar com mais atenção agora. Porque às vezes a gente quer acelerar uma área e uma outra tá precisando de uma atenção urgente. Então a gente precisa entender, né, qual é o tempo. E quando a gente fala de procrastinação, muita gente fala sobre o momento ideal. Muita gente pensa assim, que no momento certo eu vou fazer. Quem nunca, né? Então, quando eu tiver condições, eu começo. Eu queria, mas eu não posso. Eu preciso de tempo, eu preciso de dinheiro, né? Eu preciso de recursos. O procrastinador é uma pessoa que só vive sonhando, mas nunca realiza, nunca coloca para fazer de fato as coisas. E aí fica naquele devaneio, né? Ah, se eu pudesse. Ah, se eu pudesse ser. Ah, se eu pudesse fazer. Ah, se eu pudesse ter aquilo. Então, o procrastinador, muitas vezes, ele não se vê merecedor de coisas boas. Ele sempre está olhando para o outro, para a vida do outro, e não olha para a própria vida. E fica sempre com aquela sensação, com aquela vontade de querer viver aquilo e não vive. Fica numa espera muito grande. E aí eu lembro muito sobre uma amiga minha que tem muitos sonhos, né? Muitos sonhos e fica falando de várias coisas, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E é muito intensa quando começa a fazer, é muito intensa, é tão intensa que cansa muito rápido. E um dia eu falei para ela assim: tu de fato se vê merecedora de viver todos esses sonhos? E aí ela parou para pensar, né? E aí ela falou: ai, sinceramente, não, eu não me vejo merecedora de viver isso. Então, às vezes a gente se auto-sabota porque lá no subconsciente da gente, a gente não se vê merecedor de viver certas coisas, porque a nossa programação mental tá para viver na escassez, para viver nas coisas que são ruins, e aí a gente fica naquela sensação de que nada, 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 e morre na praia. E aí é algo inconsciente que a gente vai se auto-sabotando. E aí, as perguntas que eu quero fazer, né? Você se vê merecedora de viver coisas boas? Você se vê merecedora de ter um corpo saudável, né? Um corpo bonito? Você se vê merecedora de ter uma casa, um lar, uma família que sempre sonhou, essa família que a gente vê por aí, que a gente acha que só é para os outros e nunca é para a gente? Você se vê merecedora de estar no topo, de ter uma profissão boa, aquela profissão dos sonhos, né? Um relacionamento conjugal maravilhoso, em que um relacionamento conjugal saudável, né? Será que eu mereço uma vida extraordinária de fato? E aí, hoje é o dia, gente, de a gente se mexer. É uma palavra assim que eu ouço muito, muito, muito o Senhor falando. Olha aí para a câmera, todo mundo, né? Deve estar todo mundo. Mas hoje é o dia, ó, de a gente, ó, de a gente sacudir, de a gente se sacudir, de a gente se mexer, de a gente se movimentar, de a gente entender do Senhor qual é a ação que a gente tem que começar hoje.
nem que seja uma ação minúscula, porque os grandes resultados, eles vêm de ações minúsculas, eles vêm de microações que a gente faz todos os dias para que a gente alcance aquele destino certo. Então, qual é o meu tempo agora? O que eu preciso fazer hoje para que eu pare de procrastinar com os recursos que eu tenho agora? Porque tem os recursos externos, né, o que a gente precisa, mas tem os recursos internos também. O que está dentro de mim? Qual é a força que me move? O que me faz acordar todos os dias? Né? Será que eu acordo todos os dias para ficar esperando a coisa cair do céu, né? O corpo ideal cair do céu, a vida extraordinária cair do céu, e sinto muito, ela não vai cair, porque o Senhor, ele quer que nós vivamos o nosso processo e que a gente seja um agente ativo dentro do processo. Porque se a gente só for um agente passivo, não vai ter como. Não vai ter como mesmo. Então, tem o terceiro ponto também que quero falar, que é chega de desculpas. Chega de desculpas, né? O tempo de contar as historinhas acabou. Às vezes a gente fica falando, por exemplo, para tudo, a gente quer dar uma desculpa. E aí a gente começa a criar narrativas, né? Quer viver algo muito bom, mas a gente começa a colocar empecilho em nós mesmas. Aí a gente começa a contar história. Historinhas, historinhas. Ah, porque eu não vou fazer por causa disso. Ah, eu não emagreço porque metabolismo é lento. Depois dos 30 eu não consigo mais emagrecer porque meu metabolismo é lento. Tireoide, tudo. E aí come pizza no domingo, coxinha na segunda, e vai comer, e assim, acredita tanto nas histórias, nas desculpas, que começa a ficar ali no automático, contando história para si mesmo o tempo todo. E o pior é que a gente dá desculpa para os outros, a gente dá desculpa para os outros e a gente, assim, às vezes até os outros se enjoam, eles começam a ter mais consciência do que a gente, dizer, conta a outra. Ah, não, conta a outra. Porque as pessoas, elas percebem, porque as histórias, elas já ficam tão batidas, o que a gente vai contar para o outro para se desculpar, para não estar vivendo o que a gente quer, que o outro ele já até percebe. Tem gente, às vezes a gente fica até enjoada, chata, uma presença ruim para os outros, de tanto que a gente conta história para eles. E aí a gente acaba contando essas histórias para nós mesmos, nos enganando, contando historinhas. E tem uma hora que essas histórias elas não se sustentam mais de jeito nenhum. Então, e às vezes assim, eu fui uma pessoa que eu contava muitas historinhas, eu tinha várias narrativas e ainda tenho, porque essa palavra não é só para. Rapidinho, Juju. Porque essa palavra, ela não é só para vocês, essa palavra também mexia muito forte comigo. Então, quanto mais a gente conta história, mais a gente acredita nela. E depois, assim, às vezes Deus, ele é tão bom, ele é tão misericordioso, que ele coloca a gente num lugar, assim, é, silencioso, e ele faz a gente mesmo se escutar e fala assim, ei, tu tá vendo o que tu tá falando? Né? Chega de história, tá na hora de mudar, tá na hora de você contar uma história de sucesso, uma história real sobre a sua vida, sobre quem você nasceu para ser. E Deus, ele é um Senhor que ele tá preparando a gente, ele começou a boa obra e ele vai terminar. E a gente tem que estar com o coração aberto para que ele termine ou acelere esse processo dentro de nós. Então a gente precisa estar de ouvidos muito afiados, muito atentos para o que o Espírito Santo quer de nós hoje, de que forma que ele quer que a gente haja hoje. Às vezes tem coisas que a gente tem que parar, deixar de lado e começar a fazer o que tem que ser feito, dar atenção para as áreas que a gente precisa dar atenção. E aí,
Então, uma coisa também que eu observo sobre a procrastinação, que eu observei ao longo da minha vida, quando eu trabalhei com pessoas que deram certo, com pessoas que eu admirava. As pessoas que eu admirei, que eu trabalhei, que davam resultado, os meus chefes, eles não procrastinavam e eles não davam desculpas. E quando eu ia dar desculpas, eles fingiam que não escutavam. E aí eu comecei a perceber aquilo, tipo, eu não posso ficar dando desculpa, eu tenho que encontrar uma solução para resolver esse problema, porque a minha mãe também trabalha com a minha mãe, tem problema direto, mas nenhum problema para ela. Ela vai contornando a situação, ela não procura a historinha, ela já vai pensando em umas soluções assim. Então, é assim, o que eu penso, pessoas de sucesso, elas não dão desculpas, elas arrumam um jeito, elas arrumam uma solução. Então, a gente cria muito, né? A gente cria muitas narrativas para procrastinar. E outra coisa também quem não faz o que quem só faz o que quer ou não, né? Mas assim, mas quem faz birra para não fazer as coisas é criança. E essa a procrastinação, eu penso que é algo assim de pessoas que ainda não atingiram uma maturidade, porque quem é maduro, quem pegou a chave que a minha vida, ela só vai dar certo quando eu entendo que eu sou autorresponsável, que eu sou responsável pelos meus resultados, ninguém mais é responsável. Então, se eu não entendo que eu sou responsável pela minha vida, nada vai acontecer. Se eu fico só colocando a culpa no outro ou nas circunstâncias, nada vai acontecer. E isso tem muito a ver com a maturidade. A maturidade, eu acho que a maturidade, ela nos dá um discernimento, uma sensibilidade tão grande para as coisas, para entender que eu quero viver as melhores coisas para minha vida, do jeito que a minha vida tá, não pode ficar, eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa. Então, é isso que vai me mover para acordar todos os dias e não depende de sentimento, depende do que precisa ser feito de verdade. E o Senhor, eu penso assim que o muito contrário da procrastinação são as pessoas diligentes. O Senhor pode prestar atenção. Quem é do Senhor, quem está na obra, quem tá por aí, quem está brilhando, quem tá fazendo e acontecendo, são pessoas diligentes, são pessoas que não colocam as emoções na frente do objetivo principal. Porque às vezes a gente coloca as emoções na comida, às vezes a gente coloca as emoções. Hoje eu não estou bem, não vou fazer isso. E é o contrário, eu acho que a maturidade ela traz para a gente essa sensação de assim, de dizer assim, não, eu preciso fazer porque eu quero viver a promessa, eu quero estar pronto quando Deus fazer. E assim, eu logo há uns anos atrás, né, eu resolvi deixar o coach, eu não queria mais, eu falei, entreguei para o Senhor, eu falei que eu não queria mais eu, não, eu tinha que deixar porque eu não me sentia capaz de cuidar de ninguém, porque eu entendi que eu precisava de cuidado, e eu não me sentia capaz, eu entendi que eu precisava dar um tempo. Eu entendi, foi muito claro para mim. Eu entendi que era o meu processo, mas eu fiz um acordo comigo mesma. Eu decidi que, ainda em passos lentos, eu ia estudar todos os dias, que eu ia continuar lendo,
claro, com menos intensidade, que eu ia continuar buscando. Em nenhum momento, dentro de todo o meu processo que eu passei, que eu ainda estou passando, eu não parei. Mesmo que fosse uma pregação num dia, mesmo que fosse um livro por mês, comecei a cuidar do meu corpo, porque eu falei que quando, que assim, para que eu tivesse um marido muito uau, eu tinha que ser uau também, eu tinha que estar à altura dele, e aí eu busquei em mim, e eu não parei nenhum dia. Quando a Lúcia me convidou, né, Amanda, faz lá uma intervenção no sábado, né, tal, fala sobre o autocuidado, eu já, por incrível que pareça, eu achei assim tão engraçado que ela falou, eu sei que é em cima da hora, mas para mim não estava em cima da hora porque eu estava estudando a semana todinha, por incrível que pareça, né? Então, eu tinha o que falar, eu podia falar muito mais, mas assim, eu estava preparada. Então, porque o Senhor, ele vai dando direcionamento. O importante é que a gente fique atenta à voz dele, porque ele vai, às vezes o Senhor ele até antecipa o que vai acontecer. E aí ele ficou sussurrando no meu ouvido que eu deveria estudar. E aí eu comecei a estudar e as coisas elas vão acontecendo, ela vai atraindo pessoas, Deus vai dizendo, fala aqui, vai ali. Então, esse é o time de Deus, né? Ele vai mostrando para a gente o momento certo de agir. E aí, rapidinho, só aqui em Provérbios 24, no versículo 30 a 34, fala assim: Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento, eis que tudo estava cheio de espinhos e a sua espécie coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então, aqui o Senhor está falando, se mexe, né? Se mexe, para de cochilar, né? Às vezes não é nenhum cochilo que tu tá na cama, mas está se distraindo com coisas que não é para se distrair, engajando os outros e deixando de se engajar, de se, né, tá fazendo com que o outro ganhe e você tá perdendo tempo. Então, o Senhor, ele quer que a gente comece a se mover dentro do propósito dele, né? Buscando o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo ele pode nos dar essa direção, o time certo de fazer as coisas hoje. Então é isso, meninas. Alguém quer falar alguma coisa? Nossa sala está repleta hoje. Eu creio que o Senhor falou com alguém aí. Alguém quer compartilhar uma experiência, algo que fale aí do tempo certo, dentro desse processo de combate à procrastinação? Estão reflexivas, estão reflexivas. Ter esse entendimento de que existe um tempo super importante, mas é o que você citou, estar preparada, porque o tempo chega. Mas se nós não tivermos o preparo, a gente não consegue ter o dinamismo, a velocidade que é para ter dentro daquele novo direcionamento, porque não tem o preparo, não tem a base, o alicerce. Então, muitas vezes, estudar às cegas, né? Sem saber muito aonde vai aplicar, mas quando você confia no Senhor, Ele vai te dar o direcionamento, Ele vai trazer as oportunidades, né? Ele vai conduzir.
E hoje eu não perco a oportunidade. Se surgir uma oportunidade de fazer um congresso, algo nesse sentido, uma capacitação, eu já tenho plena certeza que lá na frente vai ser requerido esse conhecimento, então eu vou em paz, né, em paz, entendendo que é o Senhor que está dentro do processo de preparação ali para que a gente possa avançar. E ter esse entendimento faz com que você vá para a ação, saia da procrastinação definitivamente. E o teu caminhar ele é acelerado. Nós não podemos ser pessoas passivas na vida, nós precisamos ser pessoas ativas. Ontem nós estamos sobre o dom da fé, e o dom da fé é isso, né? Tá só passivamente aguardando, entregando tudo para Deus, sem fazer a sua parte, sem se mover, sem se indignar em alguns momentos, né? Então, eu não aceito mais esse cenário na minha vida, não aceito mais esse resultado na minha vida, e daqui eu quero trilhar um novo caminho e agir, dar o primeiro passo, se permitir realmente a esse novo e sair das desculpas, né, tirar essa fala que alimenta e deixa aquela pessoa numa zona de conforto e ir para ação, e ir para ação, fazendo o que precisa ser feito, sem historinha, sem procrastinar, realmente, e muitas vezes, como é desafiador, muitas vezes é uma luta interna gritante, assim. Quem faz esse exercício físico sabe o que eu estou falando, quem faz dieta sabe o que eu estou falando, porque às vezes é um grito interno, você quer ficar, você quer, mas você vai, você faz, você realiza, você mantém aquilo que você se prometeu. Se você não consegue cumprir algo que você prometeu para você, vai cumprir algo que prometeu para outro, né? Então, vai muito de uma determinação aí. Amém? Mais alguém gostaria de comentar? Senão vamos passar para o nosso momento de oração. Então vamos lá. Nós vamos passar para o nosso momento de oração. Se alguém tiver algum pedido, meninas, essa é a hora. Vou estar conduzindo aqui. Que bênção, todas mulheres fortalecidas, abençoadas por honra e glória do Senhor. Estão todas em paz. Então vamos lá. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por mais esse momento, essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença para te buscar em espírito e em verdade, Pai. E essa semana que tem sido uma semana muito reflexiva, que ela possa gerar em nós, Senhor, indignação na área das nossas vidas que está paralisada, que está travada, que está necessitando da nossa ação, que a nossa atitude, que a nossa determinação, ela seja muito maior que as nossas desculpas, que nós possamos ser constrangidas que o Senhor possa falar profundamente ao nosso espírito, quando nós quisermos contar histórias para sustentar uma situação, em vez de agir determinadamente para uma mudança efetiva, Pai. Fala conosco, tu tens a liberdade, Espírito Santo. Nós queremos aqui, Senhor, abençoar a casa da Amanda, nós queremos abençoar a casa do Senhor da Kelma, a casa da Ju, a casa da Janimar, da Luzânia, Senhor, da Rose, da Dona Lucimar, Pai, da Nélia, da Marisa, da Deia, da Hilda, Pai, da Tâmara, nossa casa, Pai, da Paula, que já teve que sair da reunião, Pai, que o Senhor possa estar abençoando de uma forma sobrenatural essa semana, que mudanças possam acontecer na vida e na casa das minhas irmãs, aqui na minha casa também, na minha vida, Pai. Nós já declaramos que é uma semana extraordinária de resultados no Senhor, porque o Senhor tem dispensado bênçãos preciosas para as nossas vidas. Basta que nós tomemos posse, Pai. É isso, Senhor, que nós te entregamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.
Vamos para a nossa foto.